Seja bem-vindo novamente. Esta é a primeira aula do módulo de SEO rumo ao topo do Google, rumo a tão sonhar na primeira página do Google que todo mundo sonha em aparecer. Eu vou te mostrar aqui ao longo de várias aulas como a gente constrói esse passo a passo baseado na nossa metodologia, que também é comum por outras grandes empresas que atuam no mercado. Você se recorda da aula no módulo Essentials, em que eu falo, são duas aulas sobre produção de conteúdo. A primeira aula eu falo sobre produzir um conteúdo baseado em uma causa do escritório. Lembra que a gente pegou uma causa criminal, né? Naquela ocasião nós falamos sobre relação sexual com menor, em que aquele advogado gostaria de se posicionar, né, para quando as pessoas procurassem sobre aquilo. E a segunda, nós falamos sobre não ter uma causa e tentar um posicionamento a partir de uma determinada palavra-chave, que era a redução da jornada de trabalho. É importante, caso você não se recorde, salvo engano a aula 6 ou 7 do módulo Essentials, que você retorne a esta aula para dar novamente uma olhadinha antes de emergir neste módulo. Vai fazer toda a diferença, porque agora nós vamos esmiuçar esse processo, como é que nós chegamos até ele, para que você possa executar no seu próprio escritório, se é esse o caso, né, de você estar assistindo aqui essas aulas, se você vai atuar conosco, enfim, se você é um parceiro, independente de qual é o caso, para você conseguir implementar. Bacana? Mas nessa aula eu vou fazer uma breve introdução sobre os 3 pilares, são 3 pessoas, tá? Entre aspas, que fazem parte deste planejamento. A primeira pessoa, ela é responsável pelo planejamento ou estratégico, melhor dizendo. O que essa pessoa aqui faz? Ela entra em contato com o cliente e faz o que a gente chama de diagnóstico. Então ela vai perguntar para o advogado, né, com base em vários elementos que eu vou transmitir nas próximas aulas, vai fazer várias perguntas que vai extrair do advogado questões relacionadas aos problemas jurídicos que ele resolve. Então, por exemplo, dentro da sua área de atuação, me dá um exemplo de um caso jurídico. Ok, como é que as pessoas chegam até você? Quais são as dúvidas comuns? O que elas perguntam? Quais são os medos? Tudo isso é extraído por este planejador, por esse estrategista. É a primeira pessoa e, de certa forma, uma das mais importantes, ok? O segundo é quem produz, né? Então, aqui é produção ou redator. O nosso time de redação, ele recebe do planejamento praticamente meio caminho andado, vamos assim dizer. Porque depois, no momento do planejamento, você vai ver durante os outros vídeos, ele entrega muitos detalhes, né? A gente chama de subtítulos, aqui a gente dá alguns nomes técnicos, mas é como se fossem os títulos que vão dar a construção, tá? Que vão dar forma para o conteúdo. E aí vem a pessoa que faz a parte da produção. Nosso time de produção é composto basicamente por jornalistas e advogados. Dependendo do assunto, não cabe muito bem a um jornalista, não pela capacidade em si, mas pelo detalhe em si, né, pelo conhecimento, pela profundidade de falar sobre aquilo, que às vezes leva um bom tempo, então a gente acaba escolhendo os advogados para falar sobre isso. E por fim, a revisão, que é uma revisão um pouco mais técnica e que inclui técnicas de SEO. Então, esta revisão vai olhar o quê? Contexto técnico aqui da redação, vai olhar gramática, vai olhar estruturação, vai olhar fluidez do texto, vai olhar termos, por exemplo, vou eliminar um juridiquês, vou substituir por algo mais simples, e vai olhar principalmente SEO. Lembrando sempre que nós estamos falando em um conteúdo para a primeira página do Google, mas não quer dizer que nós temos que fazer um conteúdo robótico, um conteúdo só pensado no robô e não pensado no usuário. Você vai perceber ao longo das próximas aulas deste módulo que eu vou falar sempre na experiência do cliente. Entre escolher em fazer um conteúdo para o Google e fazer um conteúdo pensando em uma boa experiência para o cliente, eu fico sempre com a experiência do cliente e é isso que eu vou sugerir para você através das nossas metodologias. Bacana? Então, seja bem-vindo ao módulo. Vamos para as próximas aulas que tem bastante coisa legal para você assistir por aqui.